Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Momento Chave Podcast. Antes da gente ir para o nosso episódio, eu apresentar o nosso convidado especial desse segundo episódio, eu gostaria de fazer uma menção aos nossos patrocinadores que acreditam nesse projeto do Momento Chave Podcast, o podcast de Rolim de Moura, Cacoal e toda a região da Zona da Mata e todo o estado de Rondônia. Queria agradecer a Farol Faculdade de Rolim de Moura, a Rolimnet Fibra, a Farmácia Popular Bom Jesus e ao Rolim Notícias, a casa aqui do Momento Chave Podcast. Hoje eu tenho aqui comigo um cara ilustre que faz um trabalho, representa a Justiça Eleitoral e vem de um trabalho árduo esse ano aí, o Elber Medeiros Costa. Elber, seja muito bem-vindo, grato por ter aceitado o convite para a gente conversar um pouquinho sobre eleições, né? Toda a justiça eleitoral, o seu trabalho e o trabalho dos demais colegas também. Eu já vou jogar uma perguntinha para você, aí você se apresenta e já fica com uma perguntinha para você aí. Essa eleição, Elber, pós-pandemia, com cada vez mais as redes sociais definindo muitos resultados ou popularizando muitos candidatos que, ora, não eram tão populares no meio político. Isso é mais uma dificuldade para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral tem mais trabalho com essa questão hoje das redes sociais. Seja muito bem-vindo e grato por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Bruno, a oportunidade para falar um pouquinho sobre a Justiça Eleitoral, explicar nosso trabalho, o que fazemos. E respondendo a tua pergunta, é um desafio. Hoje temos uma situação completamente diferente da que vivíamos há 10 anos atrás, com as redes sociais. Hoje os candidatos, os partidos se valem muito mais desses meios de comunicação, das redes sociais e, de certo modo, define a estratégia, define o resultado da eleição, porque todo mundo hoje tem um celular na mão. Elber, há quanto tempo já que você é servidor da Justiça Eleitoral? Quantas eleições, digamos assim, você já acompanhou aí? Já tem bastante. Eu estou na Justiça Eleitoral há 19 anos, então entrei há bastante tempo, bem jovem. Não tinha muito tempo de concluir o ensino médio e ingressei nos quadros da Justiça Eleitoral e passei por alguns lugares. Trabalhei a princípio em Colorado do Oeste, depois em Presidente Médici. Em 2008 vim para Rolim de Moura, então já estou aqui desde 2008 em Rolim de Moura. Trabalhei também nesse período de 2013, fui para Santa Luzia, trabalhei um pouquinho lá, mas era temporário, enquanto não tinha servidor do quadro para aquele município, e retornei em 2014 para Rolim de Moura. Isso dentro da Justiça Eleitoral, né? Antes da Justiça Eleitoral, você já era servidor em outro órgão? Como é que foi a sua trajetória? Isso, meus pais são servidores públicos. Meu pai é pesquisador da Embrapa, minha mãe é servidora do Tribunal de Justiça. Então, Estava ambientado, né? já estava nesse meio, né, do serviço público. Minha cabeça era de passar em concurso e ser servidor público. Então, já bem jovem, comecei a prestar concursos públicos. Antes de entrar na Justiça Eleitoral, eu trabalhei na Secretaria de Saúde do Estado por um ano. E logo me chamaram também na Justiça Eleitoral e estou na Justiça Eleitoral. Um lugar muito bom de trabalhar. Tem muito investimento na nossa qualificação, na capacitação dos servidores. E estou aqui. Hoje você deve ter acompanhado bem também essa evolução até interna da tecnologia. A gente falou das redes sociais no resultado, o quanto interfere no resultado também das eleições. Mas internamente, você disse que já conseguiram melhorias aí. Como é que foi acompanhar? Quais eram as dificuldades da justiça eleitoral aí de eleições passadas, quando você entrou, e hoje? Quais são as dificuldades hoje, mesmo com as melhorias? Quais as dificuldades do passado e as dificuldades atuais aí, como servidor e falando como justiça eleitoral, né, para garantir a lisura do processo, a transparência, né, a nossa democracia? Sim, o judiciário ele faz cumprir a legislação. Então,
A propaganda, por exemplo, a propaganda eleitoral, ela sempre existiu. Então, a propaganda antes era realizada em jornais, mais realizada, né? Em jornais impressos, na televisão, rádio, e algumas condutas, por exemplo, proibidas nesses meios de comunicação continuam sendo proibidas nas redes sociais. Por exemplo, truncagem. Antes a gente falava em truncagem de, de vídeos, aqueles vídeos que eram apresentados na televisão. Hoje continua sendo proibido nas redes sociais. Hoje com inteligência artificial. Então o legislador, ele não consegue ser tão rápido quanto é a evolução tecnológica, mas temos legislação para tratar desses temas. E a jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, elas precisam evoluir rapidamente para acompanhar essa mudança. Então, como o exemplo que eu trouxe da truncagem, o que era feito com vídeos, hoje é feito com inteligência artificial. Então, a gente vê uma evolução das decisões dos tribunais para abarcar, para contemplar essa nova realidade que temos hoje. Hoje temos desafios enormes. A inteligência artificial é uma delas. A gente não consegue distinguir o que é um vídeo real do que é um vídeo criado por inteligência artificial. Mais se assemelha, né? Cada vez mais se assemelha, e isso sendo utilizado numa propaganda eleitoral. Então, e evoluiu rapidamente as decisões, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral para prever esse tipo de ação. Então, hoje, na propaganda eleitoral, tem a informação de que se foi criado ou não por inteligência artificial nas redes sociais, tem essa informação, tem as vedações relacionadas ao mau uso dessa propaganda eleitoral. Então, eu percebo que a jurisprudência tem acompanhado, se esforça para acompanhar a tecnologia. Nossa legislação talvez um pouco mais lenta nessa evolução, mas conseguimos utilizar como base a legislação de alguns anos atrás. E temos conseguido cumprir essa missão de tornar um ambiente democrático e com a participação isonômica para os candidatos. Sim. Elber, e você falava, né, antes da gente começar aqui, que a questão da quantidade, né, de funcionários, a questão dos picos, né, de demanda que tem na Justiça Eleitoral, explica um pouquinho para as pessoas que nos assistem também, fora de eleição, fora dos picos mais altos, qual que é o papel da Justiça Eleitoral, né? Muita gente não compreende, não sabe da importância da Justiça Eleitoral. Então, digamos assim, recentemente eu acho que eu vi uma publicação que o papel de vocês não, a eleição não começa quando, me recorda, Do registro da candidatura, né? E exatamente, nem termina na diplomação. termina na diplomação, Exato. exatamente. Então o trabalho de vocês, ele segue, né? Então, um ano antes da eleição, vocês já estão pensando na eleição e trabalhando alguma coisa da eleição que ficou para trás e já precisa prever a outra, né? Explica um pouquinho para o pessoal que nos assiste também qual é o trabalho da Justiça Eleitoral nesse entre eleições também, eleições gerais e municipais. Bacana, muito pertinente a pergunta, porque gera uma dúvida. Muita gente associa o trabalho da Justiça Eleitoral de fazer título. Então, vocês fazem título e aí? E só isso? Faz eleição e faz título de eleitor? Não se resume a isso. Temos as prestações de contas dos partidos, tanto a prestação de contas na eleição, quanto a prestação de contas anual dos partidos políticos, que está cada vez mais rigorosa, com mais cruzamentos de informações, até porque os partidos políticos recebem dinheiro público do fundo partidário, do fundo de financiamento de campanha, e são cifras bilionárias recebidas para os partidos políticos, desconsiderando o Brasil. Então, esse dinheiro precisa ser bem gasto. Então, precisa de uma efetiva fiscalização da Justiça Eleitoral. Então, temos muitas prestações de contas, temos processos decorrentes das eleições, ações de investigações judiciais eleitorais que tramitam após as eleições, ações de impugnações a mandatos eletivos.
o próprio depuramento do cadastro eleitoral. Eleitores com suspensão de direitos políticos, cancelamentos de registro. Então, é uma atividade bem ampla. Aí você me perguntou dos servidores, né? Como é que, como é que é? Nosso quadro é enxuto da Justiça Eleitoral. Servidores efetivos da Justiça Eleitoral é bem enxuto esse quadro. A título de exemplo, nos cartórios eleitorais temos um técnico e um analista, e que são do quadro mesmo da Justiça Eleitoral. E os demais colegas são servidores requisitados. O juiz eleitoral, ele tem essa prerrogativa de requisitar servidores da União, dos estados, dos municípios, e ele utiliza dessa prerrogativa. Meu cargo é de técnico judiciário, estou na chefia de cartório, então tem um colega que é analista, então nosso quadro é pequeno, dos servidores efetivos. Justamente por isso, porque não temos uma demanda enorme, tal qual a eleição, durante todo o período. Apenas no período das eleições aí o juiz pode requisitar extraordinariamente servidores para auxiliar na eleição. Então, nós temos ali que administrar na eleição, por exemplo, na zona que eu trabalho, a 15ª zona, temos entre mesários, comissão de alimentação, comissão de transporte, mais de 300 pessoas trabalhando. Então é muita gente, né, para administrar. E você falou sobre a questão da carga de trabalho, né? O nosso judiciário hoje, principalmente essa questão de justiça eleitoral também, a demanda primeiro precisa chegar, né? Então precisa ser provocado, né? Provocado no sentido de alguém entrar com uma ação, né, para impugnar. Então a justiça eleitoral tem, obviamente, o papel preventivo, né, digamos assim, de garantir o processo das eleições da maneira mais transparente possível, mas muitas coisas da maneira que você colocou, a eleição primeiro ela vai passar, né, e depois que vai começar a chegar, né, os problemas, digamos assim, para vocês, né? Isso, normalmente as ações eleitorais, elas chegam por iniciativa de candidatos, partidos e Ministério Público Eleitoral. Então, eles que impulsionam o processo. O judiciário, ali no caso a Justiça Eleitoral, ela vai julgar, mas ela precisa ser manifestada a emitir uma decisão. Sim. Welber, e como é que a justiça eleitoral tem trabalhado para cada vez mais aumentar a confiança da população no processo eleitoral, né? Porque a gente passou por alguns anos atrás aí de muito questionamento sobre a lisura do processo, sobre a questão das urnas eletrônicas, né? Como é que a justiça eleitoral trabalha para tentar cada vez mais transparecer isso para a população, né? A gente sabe que muita coisa já é feita, às vezes a gente não dá até a visibilidade necessária, né, para as ações da justiça eleitoral, mas na visão de vocês ali de dentro, acredito que tem essa preocupação em cada vez transparecer isso mais para a população, né? Como é que isso é, na visão de vocês, como é que isso é feito, Ana Pausana? Com certeza. Eleição, sobretudo a eleição passada, teve bastante questionamento, a eleição de presidente, né? E a Justiça Eleitoral, ela mostrou mais, né? Até com as redes sociais, ela expôs mais todas as auditorias que temos. Nós temos inúmeras, e a população, infelizmente, desconhece a quantidade de auditorias que são realizadas do código-fonte no TSE, que é acompanhado por todos os partidos políticos, por instituições, a exemplo da perícia da Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, OAB, né? OAB, instituições de ensino, UNB, dentre outras instituições de ensino superior, instituições de pesquisa, todas validam esses mecanismos de controle, de auditoria da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral tem muitos mecanismos e justamente por ter essa quantidade de mecanismos que torna o sistema seguro, né? Mecanismos físicos, mecanismos eletrônicos, digitais, e tem sido mais divulgado, né, esses mecanismos. Por exemplo, tem uma auditoria que é muito importante e que refuta todas as argumentações em relação à fidedignidade do sistema eleitoral.
Antes, no sábado, são sorteadas várias urnas que estão prontas para ir para os locais de votação. Então, nas capitais dos estados, se faz esse sorteio que é filmado, que é com a participação dos partidos, das entidades de controle, e essa urna que está pronta, no nosso caso tivemos urnas sorteadas, na 15ª, na 29 também. No nosso caso, a urna estava em Nova Brasilândia, urna lacrada para ir para a sessão. Essa urna foi recolhida e enviada para o Tribunal Regional Eleitoral, em Porto Velho. E lá foi feita uma votação simulada, filmado os votos, simulando uma votação com a urna lacrada, iniciada apenas no horário que está previsto para iniciar, e no final que espera que saia aquele boletim de urna que é impresso pela urna no final da votação, com o resultado que foi simulado, colocado. Passa o dia votando naquela sessão, e isso é feito há muito tempo, isso não é de agora. E nunca houve uma falha. Então aquele resultado que saiu é justamente aquele que foi depositado na urna. Essa é apenas uma das auditorias que são feitas. São feitas auditorias também na carga e lacração, que é quando alimenta a urna e lacra a urna. Quando eu falo lacrar, é lacrar mesmo. Tem uns adesivos que a gente lacra. Todos os dispositivos, vem um jogo assinado pelo juiz eleitoral, pelo Ministério Público, pelo membro da OAB, partidos políticos se estiverem presentes. E lacrada a urna, pronto, ela fica pronta para a eleição. A gente faz uma auditoria, pega uma urna já pronta, vamos simular uma votação ali na presença de todos. Então, tem sido feito isso para demonstrar, para mostrar para a população. E não é simples de fazer, Bruno, porque é muito técnico. Você explicar código hash, coisas bem técnicas da área de É informática. difícil, né? No momento atual que a gente tem de redes sociais, informações instantâneas, informações rápidas, quando você parte para um assunto desse, para fazer a população entender como é que funciona o sistema, muita gente acaba não dando importância, né? Exatamente. E desmentir uma notícia falsa, ela não tem a mesma repercussão que tem a notícia falsa. Eu me recordo na eleição passada que surgiu um argentino logo após a eleição presidencial, e nos primeiros minutos da fala dele, a gente já pegava muitas inconsistências. Por exemplo, ele falava, não, só as urnas de determinado ano, eu acho que eram as urnas novas, que foram auditadas, as outras não foram. Se aqui em Rondônia todas as nossas urnas eram urnas antigas e foram auditadas, né? Então, mas precisa ter conhecimento técnico para entender isso. E especificamente desse vídeo, eu lembro a época também, né? Que, salvo engano, foi uma live de muito tempo ali, né? Que o cara ficou explicando e mostrando números, e algumas pessoas compartilhavam esse conteúdo falando, ó, mas não é videozinho não, o cara tá fazendo uma live explicando, aí já para sair dessa questão que a notícia falsa é só um texto ali que tá alterado, né? E aí o Isso. pessoal se valia dessa questão de uma live, e isso causou realmente um alvoroço, digamos assim, né, para a população, né? Exatamente, exatamente. E, Elber, ainda sobre a tecnologia, isso, como o cartório tem se preparado, qual é a autonomia que o cartório eleitoral, falando mais localmente, qual a autonomia que vocês têm para dar visibilidade para essas ações? Eu digo até de divulgação. Como é que é essa questão de divulgação? Porque a gente sabe que nós, enquanto CPF, enquanto pessoa física, a gente pode muito bem tirar uma foto, postar um vídeo, e a gente sabe que servidores públicos têm uma série de restrições ali também. Os próprios órgãos públicos têm determinadas verbas ali de comunicação. Como é que funciona essa questão da divulgação de vocês? Já vem separada o que é panfleto, o que é material, o que vai para a TV? Você podia falar um pouquinho mais sobre essa questão da divulgação das ações de vocês? São várias frentes. A pergunta é bem interessante. São várias frentes. Uma delas é o TSE, Brasília, Tribunal Superior Eleitoral. Na eleição passada, por exemplo, tivemos um programa chamado Frente contra a Desinformação, que eu fiz parte dessa frente junto com outros colegas,
E a ideia era essa, os servidores, somos muitos servidores pensando no Brasil, né? E os servidores dentro de um sistema orquestrado pelos colegas lá de Brasília, que são servidores também, fomos às rádios, aos podcasts, programas de TV e falamos. Tivemos curso, fomos capacitados para isso. Então, essa foi uma frente do TSE. Os tribunais regionais eleitorais também fazem seus projetos, seus programas para combater a desinformação ou para fomentar a informação. Né? Aqui no TRE de Rondônia, por exemplo, esse ano tivemos o programa Meu Voto, Meu Poder, que o escopo principal não era a desinformação, combater a desinformação, mas estimular, termina sendo paralelo, né, esse objetivo, mas estimular a participação do eleitor, porque em Rondônia temos uma abstenção gigantesca, de que não nos orgulhamos nem um pouco. Em Rondônia, nas eleições passadas, tivemos uma abstenção maior que chega a 25%, algo em torno de 25%. É uma das maiores do Brasil. Como trabalhar essa questão da abstenção? Agora, a gente sabe que na pandemia teve um valor fora da curva, digamos assim, né, pelos momentos, pelo contexto da época, mas como trabalhar essa questão da abstenção? Começa lá na educação primária, para tentar fomentar essa questão da importância da democracia, do voto, ou passa por outras coisas também? Pergunta bem interessante. É, e é respondida nesse programa do Meu Voto, Meu Poder, do nosso Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Tivemos um primeiro momento nesse ano voltado ao registro de candidatura. Nunca na história do Tribunal Regional Eleitoral foram atendidas tantas pessoas como atendemos em 2024. Foi mais de 200 mil eleitores, salvo engano, que tiveram título transferido, primeiro título feito. Então, a gente trouxe esse eleitor, atualizou o cadastro desse eleitor. Passado o prazo de fechamento de cadastro, tivemos ações voltadas ao engajamento do eleitor, para que votasse, efetivamente votasse. E tivemos uma repercussão muito positiva, ao menos aqui na nossa jurisdição. Tivemos uma diminuição do índice de eleitores que não votaram. Então teve um efeito bem positivo. Agora, o programa não para agora, né? Ele tem uma repercussão, tem outras fases desse programa que vão iniciar agora, pós-eleição, né? Para continuar. E isso, uma das atitudes, das ações, é orientar o eleitor jovem, né? O adolescente, o pré-adolescente, da importância de não deixar que os outros escolham por ele. Eu acho que uma das grandes dificuldades nossa a nível de Brasil, falando de políticas públicas também, são as políticas públicas de longo prazo, né? Isso. Porque uma pessoa aí de 35, 40 anos acima que está desinteressada politicamente, é muito difícil você conseguir converter essa pessoa, né, a se interessar por política. Mas o trabalho ele deve começar lá nas séries iniciais para as crianças se envolverem com a democracia, se envolverem com o voto. Mas eu acho que isso esbarra um pouco na nossa legislação, né? Na nossa legislação eleitoral, digamos assim, como é, é muito pensado em reeleição, como os políticos fazem disso muita profissão também, né? Porque quando você vê uma política de longo prazo para implementar uma educação eleitoral nas escolas, sofre uma certa resistência, né? Como é que a Justiça Eleitoral vê essas políticas mais de longo prazo? Tem uma certa dificuldade quando isso chega lá para os nossos governantes, por exemplo, no Congresso, para criar alguma coisa? Sim, eu imagino que tem essa dificuldade e como a Justiça Eleitoral é uma justiça da União, faz parte do Judiciário da União, a nossa lei, para regulamentar, precisa ser uma lei federal, que a gente sabe que para ter uma mudança numa lei federal é bem complicado, né? São muitos deputados, então esbarramos nessa dificuldade de mudar legislação, mas trazendo para a nossa realidade aqui em Rondônia, temos uma aceitação muito positiva da educação, das escolas.
que já não é mais projeto, é um programa do Patrulha Eleitoral, que já há alguns anos temos atividades junto às escolas e tem dado muito certo. Temos premiações de melhores redações voltadas a temas relacionados à democracia. Então, a, dentro da nossa realidade, a gente tem uma aceitação muito boa. Já há bastante tempo, a educação do nosso estado ela caminha junto aqui com a justiça eleitoral. Então, eu penso que temos bastante. Tá dando certo e temos um caminho ainda bacana aí para trilhar. Mas vocês conseguem, Albert, você disse da questão dos servidores, do quadro de servidores enxuto. Uhum. Vocês conseguem, ao mesmo tempo, se dedicar internamente ali a todas as demandas e mesmo assim, digamos, fazer esses projetos externos, né? Porque eu acredito que, falando de escolas, né? Demanda uma visita, uma palestra, esses eventos assim. Os servidores atuais dão conta de, entre eleições e mesmo na época de eleição, ainda atender esses projetos externos? Nós temos o auxílio de uma unidade lá do tribunal, que é a EJE, a Escola Judiciária Eleitoral, que é pequena, são poucos servidores também, mas eles encampam essa atividade direta com as escolas e conseguimos sim, ali com muita boa vontade dos colegas, atuar também nessa frente, junto com as escolas. A gente falou muito das escolas também, e na sua visão, como é que, como é que a gente faz para as pessoas se interessarem também, essas pessoas mais adultas se interessarem por política, né? Porque eu prestei serviço para um candidato, né, nessa eleição, e mesmo assim, em alguns momentos, a gente vê pessoas que desinteressadas. Não, eu não voto, isso aí não vai mudar nada. Como é que, você já mencionou um pouquinho, né, das atividades, do papel da educação eleitoral e da justiça eleitoral, mas essa questão da abstenção é algo que, conforme você disse, não orgulha, né, pelo alto número. É, tem alguma política pensada para isso no curto prazo ou no longo prazo? Como é que os servidores enxergam isso também, a justiça eleitoral? Temos sim, isso está contemplado no programa. Meu voto, meu poder. Não é um programa de 2024, pensado apenas para 2024. Ele vai se estender para além, para ser algo contínuo do nosso tribunal. E a mudança é lenta. Infelizmente é lenta. Pensar num sujeito adulto, ele precisa mastigar essa informação, receber várias vezes essa informação. Às vezes a gente escuta ela ali no atendimento, na linha de frente, sobretudo no fechamento de cadastro, que a gente atende bastante eleitores, às vezes mulheres, né, falou, eu não quero votar. Aí eu sempre com muita educação, eu falo, poxa, mas é um direito conquistado a duras penas, né? Até alguns anos atrás a mulher não podia votar. Eu sempre vejo um semblante pensativo dessas mulheres, né? Até pouco tempo atrás, pensar 50, 60, 70 anos, tinha limitações, inclusive, de ordem financeira, quanto que ganhava, o cargo que ocupava, não eram todos que votavam, a mulher, né, não votava, como eu disse. Então, são conquistas relativamente recentes e que hoje não usarmos, não fazermos uso desse direito é, é talvez não honrar aí os nossos antepassados. Elber, eu acompanhei você em um evento, né, numa faculdade aqui de Ourinho de Moura, e pelo tema, né, que eu me interesso pelo tema, eleições, política, né, e eu acho muito interessante essa questão de fomentar esses eventos. E eu menciono essa questão de evento porque tem uma certa dificuldade também da justiça eleitoral com as pessoas que trabalham, advogados, contadores. A gente sabe que os partidos têm, né, devem ter advogados, contadores e até agora esses prestadores de serviço, digamos assim, da área do marketing. Com esse advento das redes sociais no processo eleitoral, tem uma dificuldade com o pessoal desqualificado e tem uma certa preocupação da justiça eleitoral para fomentar cada vez mais a legislação, né, conforme foi feito no evento que a gente estava presente lá. Tem uma certa preocupação para qualificar esse pessoal também, para facilitar o serviço de vocês, porque deve chegar muita coisa que é uma interpretação errada de uma lei, ou muitas vezes nem lê
a lei e fazer da maneira que bem entende, né? E é pensado algo também para capacitar eh, esse pessoal que trabalha auxiliando partidos, auxiliando candidatos. Isso incomoda hoje em que proporção, né? Atrapalha em que proporção o serviço de vocês? Eu penso que a desinformação, ela diminuiu muito com o advento da internet, das redes sociais. Como eu falei há um tempo atrás, eu estou há 19 anos, então há 19 anos não tínhamos tanto acesso, por exemplo, a cursos EAD, né, cursos remotos. Então hoje temos pós-graduações sensacionais oferecidas de modo remoto. Então pós-graduações em direito eleitoral, enfim. Então eu, olhando para o passado, eu penso que melhorou bastante, fazendo até uma autoanálise em relação à nossa qualificação enquanto servidores, né? Também a gente tem muito mais acesso à informação, acesso a profissionais de grande envergadura aí no direito eleitoral e vemos também essa melhor qualificação dos profissionais. Respondendo a tua pergunta, se a Justiça Eleitoral ela se preocupa, se ela tem alguma ação concreta, temos sim. O tribunal ele tem mais estrutura que a gente. Então, quem está na capital termina se beneficiando mais, porque tem um tribunal regional eleitoral, com uma sede muito maior do que um cartório eleitoral. E lá, por exemplo, no registro de candidatura, são convidados os partidos. Esse ano teve essa ação de explicar como é que é na prática com os sistemas. Inclusive, a recomendação foi o seguinte, olha, traga aqui para quem for, por exemplo, mexer com os sistemas, ser a pessoa que vai, ser talvez um jovem, um rapaz ali que vai efetivamente trabalhar com isso, né? Às vezes não é o presidente do partido a pessoa adequada a comparecer, que não vai ser ela. Então, temos essa preocupação, sim, de qualificar. Esse ano não aconteceu, mas nas eleições, por exemplo, de 2020, teve treinamento de prestação de contas para partidos e candidatos e contadores. Então, há esse esforço também de tentar qualificar. A posição, talvez, dos juízos eleitorais seja um pouco delicada, porque ele quem julga. Então, ele fomentar qualquer iniciativa é um pouco delicada, sobretudo o juiz eleitoral, né? De falar o que a posição dele ali poderia até colocá-lo numa situação de imparcialidade. Então, mas o tribunal ele faz sim, com o quadro, ele tem uma equipe maior, o quadro técnico do TRE em Porto Velho, eles eventualmente fazem essas qualificações, esses cursos curtos, bem específicos. Né? Elber, você falou do tribunal. Conta um pouquinho para a gente, para quem está acompanhando a gente, até onde vai o trabalho de vocês enquanto cartório, aonde está o trabalho de vocês que também já pertence ao tribunal, a autonomia de vocês vai até onde nessa questão do trabalho, por exemplo, com uma eleição. Pegando um exemplo, prestação de contas, é vocês que fazem todo o trabalho aqui, o que vai para a capital, para o tribunal, se você puder exemplificar um pouquinho para a gente. Legal. Nas eleições municipais, ou quase todos os processos tramitam aqui, no juízo eleitoral, com o juiz eleitoral, no cartório eleitoral. Então, em 2024, tivemos uma eleição municipal de prefeito e vereador. Os registros de candidaturas tramitaram no cartório eleitoral. Ações relacionadas à eleição, como investigação judicial eleitoral, ações que podem surgir ainda, como, por exemplo, recurso contra a diplomação ou ação de impugnação mandato eletivo, todas essas ações tramitam no cartório eleitoral, porque foi uma eleição municipal. Prestações de contas. Agora, numa eleição geral, que é eleição de presidente, governador, deputado estadual, deputado federal, senador, os processos não tramitam no cartório. Os processos tramitam nos tribunais regionais eleitorais e no Tribunal Superior Eleitoral para o caso de presidente da República. Presidente e vice-presidente da República tramitam no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília.
Os demais cargos de uma eleição geral tramitam nos tribunais regionais eleitorais. Então, registros de candidatura, prestação de contas, todos tramitam nos tribunais regionais eleitorais. Qual que é proporcionalmente falando, qual que é a maior demanda, né, de vocês, assim, a prestação de contas? É algo relacionado à propaganda eleitoral, por exemplo, analisando essa ou as últimas eleições gerais, onde fica a maior parte, assim, da carga de trabalho de vocês, em que parte? Pensando em volume de processos, a prestação de contas, porque temos a prestação de contas de todos os candidatos que participaram da eleição, prestação de contas de todos os partidos que participaram da eleição. Essas são as prestações de contas eleitorais. E no ano que não tem eleição, temos prestações de contas anuais dos partidos políticos. Então, em volume de processo, a quantidade maior que temos são de prestações de contas. Então, nosso trabalho processual maior volume é análise de prestação de contas de partidos ou candidatos. Certo. Elber, eu vou fazer uma pausinha rápida para dar um recadinho da Farol, Faculdade de Rolim de Moura. A Farol está com inscrições abertas para o vestibular 2025. Então, se você está pensando aí em se matricular em algum curso em 2025, a hora de se matricular no vestibular da Farol, Faculdade de Rolim de Moura, é agora. Acesse vestibular.farol.edu.br e o pessoal vai dar um suporte para você lá. A Farol oferece uma gama de cursos com profissionais excelentes, né? Queria mandar um abraço pro diretor lá, o doutor José Ricardo. Um abraço na pessoa dele para todos os funcionários da Farol. E é isso aí, gente. Acesse o site lá, você que deseja se tornar um acadêmico aí. Elber, você ainda lembra dos seus tempos acadêmicos? Poxa, muito bom. Eu tenho saudade do período de docência. Você cursou Direito? Isso, minha formação é em Direito. Me formei na Uni de Cacoal e tive a oportunidade de dar aula na Farol, né? Uma equipe muito boa, um lugar muito bom de trabalhar. E eu gostei bastante da experiência. Eu hoje não dou aula porque eu tenho 3 crianças pequenas, então eu não, entre cartório eleitoral, família e mais aula não deu para mim. Mas eu penso num futuro voltar aí à docência. Você deu aula nessa parte de eleitoral, direito De eleitoral? direito eleitoral, tanto no curso de graduação em direito quanto na pós-graduação também. Direito eleitoral e direito penal eleitoral, que é bem específico, e processo penal eleitoral. Processo penal eleitoral. Você como servidor, assim, Elber, tem algum curso específico, alguma área das eleições que te chama mais a atenção? Tem uma área que você se identifica mais? Ah, não, gosto de prestação de contas, não, gosto de estudar sobre propaganda eleitoral, influência das mídias agora. Tem algum assunto que você se interessa mais? Eu gosto bastante do histórico das eleições, dos registros de candidatura também. E há algum tempo eu tenho me dedicado mais à prestação de contas eleitorais. Talvez o que eu tenha mais estudado no último ano sejam as prestações de contas eleitorais em razão da demanda do trabalho. Mas o que eu mais gosto é o registro de candidatura. É o que eu acho mais legal, que é urgente e muda. Temos uma mudança, a gente observa a mudança de eleição para eleição. Elber, falando um pouquinho a questão ainda, voltando à questão de legislação. Agora eu falando como uma pessoa que prestou serviço e estudei um pouquinho sobre a legislação eleitoral, você acha que tem algumas coisas na legislação que talvez auxiliam a questão hoje? Vou dar um exemplo, talvez, de repente você não possa responder alguma coisa nesse sentido, mas muito se fala sobre, aqui em Rolim de Moura, compra de votos. Então, quando a gente olha para a legislação, tem alguns pontos lá que, na minha visão, não sou formado em direito, obviamente, mas tem alguns pontos lá que talvez poderiam ser alterados, né, para facilitar, para dificultar essa questão de compra de votos, de facilitar o trabalho até da justiça eleitoral.
passa por isso também? Você acha que tem alguns pontos de legislação que poderiam ser modificados? A gente sabe que para cada eleição há modificações na legislação, isso é fato, né? Mas nessa questão específica sobre compra de votos, entra eleição, sai eleição, a gente sempre escuta falar, né? E essa é uma dificuldade de muitas pessoas até não se interessarem por entrar na política, né? Para se tornar candidato. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que, de repente, se entrassem lá, poderiam ajudar de alguma forma, mas é aquela coisa que a máquina é diferente, né? A máquina pública funciona diferente do empreendedorismo aqui de fora. Mas algumas mudanças pontuais na legislação não dificultariam um pouco essa questão de compra de voto, que a gente sabe que geram alguns processos, alguma demanda de trabalho por conta disso. Você acha que a legislação, em alguns pontos, ela poderia melhorar? Eu penso que talvez não seja a legislação, Bruno. Talvez a melhorar a estrutura para combater, porque a legislação está aí, né? A compra de voto não é permitida, a gente tem medidas urgentes que são possíveis de serem tomadas, e ao mesmo tempo tem que garantir o contraditório, a ampla defesa, né? Não podemos ter decisões tão assodadas, mas uma estrutura melhor para identificar essa compra de voto. Eu tenho muita esperança na inteligência artificial. Acredito que ela vai otimizar quase tudo em nossa vida, talvez tudo. E tenhamos processos mais rápidos, né, com relação à identificação. Se realmente, se foi, se não foi, e os órgãos como a Polícia Federal ou Polícia Civil, que a depender da situação, depender da cidade onde estão, vai ser uma dessas duas polícias que vão atuar no processo, se for criminal, a situação for criminal, um aparelhamento do Ministério Público. Então, eu não vejo tanto quanto uma carência de legislação. A legislação do Brasil como um todo, né? A gente tem uma legislação flutuada para tudo, exatamente. E falta talvez uma estrutura para dar conta para dar conta, que eu digo, para dar uma resposta rápida. Fiscalização. A Uma fiscalização. estrutura melhor para fiscalização, seria isso? Exatamente, exatamente. Se tivermos uma melhor estrutura, certamente teremos respostas mais rápidas. Porque não precisa nem ir muito longe, né? Aplicando a nossa realidade aqui de Rondônia, né? Quando pegar áreas ribeirinhas, né? Se você tiver algum relato, né, de estar acontecendo alguma reunião ali, uma compra de voto, e tem essa já dificuldade para se locomover, né? Até eu digo limitação geográfica, né? Sem entrar na questão do digital, igual você falou da inteligência artificial. Então, se tem uma área remota ali, até ser feito algo, até chegar alguém, porque a gente sabe que, igual você falou, a estrutura é enxuta, e também de órgãos fiscalizadores, né? Eu acho que de muitos outros setores de fiscalização tem essa dificuldade, né? A legislação é muito bem colocada desse ponto de vista seu, a legislação ela até existe, né? O problema é a fiscalização. Muitas vezes falta estrutura, às vezes falta efetivo, às vezes falta os dois, né? Exatamente. E trazendo aqui para essa nossa realidade, temos locais bem distantes, como falou, comunidades ribeirinhas. Pensando quando eu entrei na Justiça Eleitoral, tínhamos uma contratação de uma ferramenta chamada Global Star, era caríssima, era um telefone enorme que levávamos para aldeias indígenas, para essas comunidades mais distantes, para poder transmitir o resultado de lá. São locais que demoram 10 horas de barco para chegar. E hoje a gente tem Starlink, por exemplo, né? Que é mais barato, é mais acessível, é mais rápida. Então, o isolamento está diminuindo cada vez mais. A resposta está sendo mais rápida, só que não na velocidade que o cidadão quer que seja, né? Tem um desafio nisso, Elber, falando agora especificamente, você citou o exemplo de comunidades ribeirinhas, tem um certo desafio logístico para levar urnas, para fazer todos esses testes também, porque a gente sabe que talvez aqui
comparando com os nossos vizinhos aí, Amazonas, né? Talvez não tenha tanta área assim, mas ainda Olinha para aquele lado da capital de Porto Velho tem comunidades ribeirinhas, né, com locais de votação, né? Tem uma certa dificuldade, é feito todo um cronograma para levar essas urnas e todo o pessoal envolvido? É uma dificuldade enorme, é uma operação, a gente brinca que é uma operação de guerra. Aqui em Rondônia também. Temos as comunidades ribeirinhas ali do Madeira, do Rio Madeira. Temos aldeias indígenas em Guajará, tem helicóptero, tem avião, tem barcos. Temos comunidades quilombola, por exemplo, em Pedras Negras, que pertence, salvo engano, à zona eleitoral sediada em Costa Marques. Então, é uma estrutura gigante, né? Com todas as forças policiais envolvidas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. Então, a eleição é feita a muitas mãos. Então, é, é muito desafiador fazer uma eleição aqui em Rondônia. Ou no Amazonas também, é até mais difícil, né? Que a extensão territorial do Amazonas é bem grande. Mas termina dando certo. No final a gente brinca, né? No final sempre dá certo. E há abstenção também desse pessoal? É feito um controle antes para ver quem tem, por exemplo, uma comunidade lá, ribeirinha, que tem 20, 30 pessoas. É feito um prévio para saber quem está apto a votar também? Tem abstenção? De repente chegar lá o cara não quer votar? Como é que é isso? Tem também. A gente faz um trabalho preventivo. Por exemplo, na 15ª zona, o local mais distante é um assentamento. Na verdade, são alguns assentamentos vizinhos. E temos um local de votação lá. Tem uma sessão lá naquele lugar. A gente sabe que se não tiver uma medida da Justiça Eleitoral, se não levarmos um atendimento àquele eleitor antes da eleição, aqueles eleitores não vão representar toda a comunidade. Então, nesse ano, o que é que fizemos? Fizemos uma parceria com a comunidade, com a Associação dos Produtores Rurais, e orquestramos um atendimento. Falamos, tal dia a gente vai estar em Nova Brasilândia, a gente vai mandar um reforço para lá, e eles enviaram ônibus para transportar esses eleitores. Então, conseguimos atender bastante gente. Então, tem esse trabalho feito nos anos que não tem eleição, a gente pensa nisso, para minimizar os efeitos. Então, tem um atendimento remoto nesses lugares, em aldeias indígenas, vão equipes para que nessas comunidades estejam todo mundo cadastrado como eleitores. É interessante você falar desse trabalho, toda a logística, toda a operação, né? E ainda pessoas que estão dentro da cidade e não se dá luz de votar, não se interessar, né? É interessante dar visibilidade para essas questões da justiça eleitoral de todos os órgãos envolvidos, né? Eu acho que dependendo da área, dependendo do estado aí, acho que quase todos os órgãos federais, estaduais e municipais estão envolvidos quando é principalmente eleições gerais, né? Também municipais, né? Porque abrange distritos, né? Subdistritos aí para levar esse pessoal para votar. Elber, agora entrando num outro ponto, não sei se você pode nos explicar isso, mas rodou algumas fotos aí ainda sobre celular na cabine de votação. Como é que como é que consegue coibir ainda essa questão? As pessoas ainda conseguem adentrar a cabine de votação para tirar foto, e a gente sabe que tem muita gente candidatos que se aproveitam disso, né? E Sim. quais as medidas aí? Eu acredito que isso seja algo que não é dessa eleição que é tentado trabalhar para coibir, mas que medidas que a Justiça Eleitoral, por exemplo, tenta implementar para diminuir cada vez mais essa questão do celular na cabine? Isso. Situações pontuais que, infelizmente, acontecem na Mas não é, eleição. cabe ressaltar, né, que não é a maioria, né? A gente tem, mas conforme a gente falou das redes sociais, isso acaba viralizando e acaba colocando em xeque todo o outro trabalho que a justiça faz, né? Exatamente. Tem um efeito muito ruim, muito negativo essa questão de tirar foto. E o que mais, ou uma das razões que mais preocupam é o seguinte: a pessoa tirar foto para comprovar que votou e ter ali uma compra de voto envolvida.
né? Então ele tem um comprovante que efetivamente tenha votado. Então a Justiça Eleitoral, o que que fazemos? Nos treinamentos dos mesários, a orientação é que recolham os telefones, o eleitor não entra na cabine de votação com o celular, separar um local, uma cadeira, uma mesa, para que seja colocado esse celular, mas a gente sabe que às vezes você não consegue ver que a pessoa tá ali no bolso e termina entrando. E tem que ter um equilíbrio também, né, de o mesário não tornar aquele momento constrangedor, ou tão constrangedor. Ele exige que se retire, mas a gente sabe, assim, o que a gente observa é que o eleitor vai à cabine quando o mesário não viu que tinha um celular. Às vezes ele guardou um e manteve o outro no bolso. Então essas situações eu acredito que ainda vão acontecer é, em razão da dimensão do país, né? O nosso país é muito grande, são muitos eleitores, mas a gente tenta coibir com a instrução dos mesários de ter um policiamento ali à disposição. Normalmente ficam do lado de fora dos locais de votação, né, a força policial, mas se precisar, ela é acionada. E sempre temos um caso que o mesário precisa chamar a polícia e encaminhar o cidadão para a delegacia. É claro que essas situações são pontuais, né? São as exceções, mas já foi cogitado em algum momento por alguém o uso de detector de metal, por exemplo? Não, que eu saiba, pelo menos no nosso tribunal não foi ventilado ainda essa ideia do detector de metal. Porque a gente sabe que envolve também, como é uma situação pontual, não dá para colocar uma gama de recursos, isso é todo local de votação ter, né? Ou na entrada, né, dos locais de votação, na entrada das escolas, né? Isso às vezes é melhor você trabalhar pontualmente ali, né? Tendo um policial a mais, ou um mesário a mais de olho, né? Nessas situações, do que de repente é, inflar mais, né? O custo também das eleições. A eleição, ela gera um custo financeiro grande, assim, para Mu- a União? a nossa eleição é o custo da democracia, né? A eleição tem muitos gastos envolvidos com a eleição. É o valor do auxílio que é dado para o mesário, auxílio alimentação, é um valor em torno de R$ 60. É, aqui em Rondônia foi R$ 60 que foi dado. Não só isso, tem gasto com transporte do eleitor, tem um gasto que não envolve só a justiça eleitoral, mas os municípios, os estados, a União, eles terminam também contribuindo, né, com a eleição, seja colocando à disposição um veículo, um helicóptero, um barco. Então é um gasto suportado ali por todos os entes da federação. E da Justiça Eleitoral. As urnas eletrônicas é um dispositivo, apesar de simples, a urna não é conectada à internet, não tem Bluetooth, não tem Wi-Fi, mas é uma máquina construída para a Justiça Eleitoral, né? Então tem um custo alto, né? Nossas máquinas são novas, pelo menos a que utilizamos aqui em Rondônia foram modelos 2020 e 2022, máquinas que consideramos novas. Nossa. Então tem um gasto considerável para essa promover a democracia, de Impressão, né? fato. Essas urnas, Elber, elas têm digamos assim, um prazo de validade? Com quanto tempo elas são renovadas? A partir digamos assim, quantas falhas? Como é que é isso? Tem um prazo de validade? Depende do modelo, né? Temos modelos, as mais antigas, 2015, 2014, é, elas apresentam mais erros, mais Que tipo de erros isso? travamento, a urna trava. Esses modelos mais recentes tivemos pouquíssimas situações de travamento, que costuma ser corrigido com ligar e desligar. Ligou e desligou, ela volta a funcionar. É, de não gravar o resultado na mídia no final. Então a gente observa isso das máquinas mais antigas. Então enquanto que uma máquina 2020, 2022, a gente é, separa X de contingência, que são urnas reservas, para máquinas mais antigas a gente precisa talvez ali de 2x, porque vai dar mais problema, porque é natural, né, de dispositivos eletrônicos. Mas costumamos usar até 10 anos, 12 anos,
a urnas eletrônicas e funcionam bem. Com essa, claro que não vai funcionar tão bem quanto uma urna mais nova, mas elas cumprem o papel delas. E são confiáveis, né? Vale ressaltar à população que as urnas são confiáveis, né? São confiáveis, com certeza. Com todos os testes que você falou aí. Isso. E, Com relação à confiança, é, muita gente que utiliza o argumento, mas até o Pentágono foi invadido, algo do tipo. Claro, é, não existe mecanismo 100% seguro. Um mecanismo só, isolado. Mas são vários. E se nunca aconteceu, mas se conseguir passar por uma das etapas, fica identificado, né? Fica um rastro, né? E não consegue adiantar isso. É porque trabalha na Justiça Eleitoral. Não, são peritos. Peritos da Polícia Federal atestam isso, peritos de outras instituições, né? Então são todos esses mecanismos entrelaçados que garantem a segurança. além dos mecanismos também envolvidos, né, na questão da urna, eu já estudei um pouco sobre essa questão, né, desses mecanismos de proteção. É, vale ressaltar, como você disse, que vários órgãos estão envolvidos de diferentes cidades, de diferentes estados, então pessoas diferentes, né, que se fosse, vamos dizer assim, se fosse fazer um complô, teria que ser um Exato. complô gigante, né, um complô a nível mundial aí. Exatamente, exatamente. São servidores, são fiscais, são de instituições eh, privadas que estão ali para fiscalizar, institutos internacionais que também fiscalizam, servidores, enfim, são muitas pessoas envolvidas, né, para garantir essa segurança. Welber, e a gente tá caminhando já pro final aqui, né? Papo bacana sobre eleição, né? Mas você acha, na sua visão, que a nossa democracia, o nosso sistema eleitoral, ele tá avançando rápido, tá avançando devagar? Você acha que com todas essas, você é uma pessoa que tá lá de dentro, você consegue ver, né, as demandas, né, as falhas, talvez mínimas que sejam do processo? Você acha que a nossa democracia, muitos falam que é uma democracia nova, né? Ela está avançando a passos lentos ou a passos largos na sua visão de servidor da Justiça Eleitoral? Eu penso que avançamos muito nos últimos anos, sobretudo quando enxergamos num passado em que era contado votos, cédula a cédula, que eram impugnados, que tínhamos eh, as figuras dos currais eleitorais, um passado um pouco mais distante do coronelismo. Então, são coisas que já ficaram para trás, né? Currais eleitorais, o coronelismo, aquela situação de uma pessoa ditar em quem naquela comunidade vai votar. Pão e circo. Exatamente. Então avançamos. Talvez a sociedade e tá certo, a gente quer melhorar e quer para logo. Mas se olharmos para trás, temos avançado bastante. Ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Há um tempo atrás, eu estava eu na televisão assistindo a eleições num país do norte da Europa, não sei se era a Suíça, e perguntou para uma figura parecida com a do mesário, né? Alguém que estava ali a serviço da eleição. Aí perguntou, mas não tem fiscal aqui do partido? Fica só você aqui com a urna? Aí a pessoa olhou estranhando, mas por que precisaria? Né? Então a gente precisa mudar enquanto cidadão, né? Um cidadão mais consciente, é, e, e o que temos o que a gente vê no mundo, né? É um reflexo. Se a gente não pode reclamar dos nossos eleitos enquanto não mudarmos, né, aqui a base. O que temos de, de, de pessoas que estão nos representando é porque a palavra já fala, eles representam é, o que é o eleitor. Então a gente precisa evoluir bastante nesse ponto, eu imagino, para um cidadão mais consciente, mais respeitoso, que respeita as normas, que cumpre seu papel de cidadão.
Então, o caminho é longo ainda, Bruno. Eu também compartilho um pouco desse pensamento, né? E passa pelo que a gente falou também de educação, né? Então é a passo de formiguinha ali, né? Para começar esse trabalho cedo e desenvolver para mudar a mentalidade como cidadãos, como pessoas, né? Para depois que tem um certo reflexo, né? Tem muita gente que não concorda com isso, que não é reflexo, né? A política não é reflexo dos cidadãos, mas eu acredito que seja assim, né? Tem uma proporção bacana. Elber, é, qual que é o maior desafio hoje, olhando para frente, para o futuro das eleições? Qual que é o maior desafio, por exemplo, do cartório eleitoral de Rolim, por exemplo, para uma próxima eleição? Olhando assim, óbvio que para vocês essa eleição ainda não acabou e tá longe de acabar. Mas traçando um breve resumo, olhando o que foi essa eleição, a nível regional aqui na nossa região, qual que é a preocupação maior da Justiça Eleitoral? E para 2026, por exemplo, qual que é a maior preocupação da Justiça Eleitoral da, da União? É, aqui na nossa região, Rondônia, né, eu penso que é continuar esse trabalho de, de fomentar a participação da população, do eleitor efetivamente votar. Esse ano a gente teve um avanço muito grande, né? Diminuiu a abstenção, a gente conseguiu um recadastramento bem grande dos eleitores. Rondônia é um dos únicos estados em que a nossa população quase toda, né, um dos que estão mais avançados com relação à revisão biométrica. É, e com relação, eu vou fazer só aqui um entre vírgulas, com relação à biometria, tem muita gente que pensa, a biometria foi para acelerar a votação, na verdade foi para tornar o processo também seguro, mais um mecanismo de tornar o processo seguro. Há alguns anos atrás, quando começou a revisão biométrica, Brasil afora foram identificadas inúmeras pessoas com mais de um título. Com a biometria não consegue, né? Cada pessoa tem um título apenas. Então identificamos muitos crimes de pessoas com mesma pessoa tentando mais de um título de eleitor. Então o caminho é esse, de melhorar o sistema, de melhorar, de tornar mais, aplicar as leis, como a gente falou agora há pouco das leis, né, de melhorar Fiscalização. a fiscalização, melhorar o cruzamento de informações e, e ser mais ágil, né? Ainda mais ágil. Claro, se olhar para o passado, a gente evoluiu já bastante, mas a gente não pode se acomodar. O nosso trabalho é bom e ponto. Não, a gente tem que estar sempre melhorando e sempre dar uma resposta ao cidadão que paga o imposto e quer ter um serviço de altíssima qualidade. Elber, antes de eu passar para você para fazer as suas considerações finais, né? Eu queria fazer duas perguntinhas, né? De praxe aqui. Eu vou ler as duas em conjunto e aí você fica à vontade para responder. Se você fosse pedir um conselho para qualquer pessoa que você pudesse pedir, para quem você pediria? E se você pudesse tirar uma foto com alguém, com quem você tiraria essa foto? Um conselho, olha só, que eu tenho meu pai, né, como um grande conselheiro. Então, sempre que ele está, graças a Deus, tá vivo, tá bem de saúde, posso me recorrer a ele. Então com certeza foi o meu mentor e continua sendo. E, e às vezes a gente busca fora, né, o que tem perto, né? O nosso tesouro tá ali. Eu não trocaria tirar uma foto, um registro com os meus, com minha família, com meus filhos, por alguém famoso. Eu, eu tiraria uma foto com minha família inteira. Dispensaria talvez ali um ídolo. Que bom, Elber. Grato pela resposta. É, Elber, antes de passar as considerações finais para você, eu queria agradecer, né, por ter aceitado o convite e vir falar um pouquinho sobre eleições. É um tema que eu gosto bastante, né? Daria para você voltar inúmeras outras vezes aqui para a gente conversar sobre isso. E reforçar também
para todos que nos assistem aí também, a trazer visibilidade para que a gente possa dar mais importância, né, para a justiça eleitoral, para as ações da justiça eleitoral. O Elber é uma pessoa que eu já o conhecia, né, de vista, de trabalho, e me recebeu lá no cartório em um determinado momento para tirar algumas dúvidas sobre eleições. Então, o cartório também está disponível, né, Elber, para as pessoas chegar lá, tirar suas dúvidas, principalmente as pessoas, conforme a gente disse aqui, que trabalham com o processo eleitoral ali, para que cada vez mais a gente consiga ter uma democracia mais pujante, né? Mais transparência no processo, e que mais pessoas, mais cidadãos consigam adentrar a política para fazer o bem, né? Para representar a população. Elber, grato por você ter aceitado, e fica à vontade para passar uma mensagem final aí e fazer suas considerações. Eu quem agradeço, Bruno, a oportunidade de falar um pouco do nosso serviço, das nossas atividades, esclarecer um pouco a população de Rolim de Moura. E falando da nossa população de Rolim de Moura, estávamos falando aqui um pouquinho antes aqui do podcast, nossa população é muito respeitosa. A título de exemplo, nossa eleição é muito limpa. Não temos aqueles derramamentos de material gráfico, material impresso nas ruas. Então, é uma eleição tranquila comparando com outros lugares. E o eleitor está de parabéns, né? A gente tem que reconhecer também, né, o que é bom do nosso... Eu sou de Rolim de Moura e gosto. Eu falo que Rolim de Moura me acolheu muito bem. Fui criado em Porto Velho, vim para Rolim de Moura em 2008 e aqui eu constituí minha família e moramos aqui em Rolim de Moura. Então, é um lugar bom de morar, né? A população é respeitosa, é uma eleição tranquila, não, como eu falei, não temos uma poluição gigante. Claro que tem a propaganda eleitoral dentro do que é permitido e não vemos assim uma extrapolação, né? É uma eleição tranquila aqui na nossa região, na verdade. Então, grato, Elber. Fica o convite para uma próxima para você retornar aí, né? De repente falando sobre uma previsão maior, né, das próximas eleições aí também, das movimentações, das novas atividades da Justiça Eleitoral, tá? Sinta-se convidado a voltar novamente aí, viu? Obrigado, Bruno. Estou às ordens. E para você que assistiu até o final, para você que permaneceu até aqui, curta esse vídeo, comenta, deixe sua sugestão. Se tem algum ponto, né, que o Elber não esclareceu bem, vou chamar ele numa próxima aqui para a gente continuar conversando sobre esse tema, sobre justiça eleitoral, e deixar um recadinho ainda da Farol, né, relembrar você que prestou o Enem aí e está pensando em se matricular em um curso de graduação. Em 2025, a Farol está com as inscrições abertas para o vestibular 2025. E eu convido todos vocês que ficaram até aqui a acompanhar o próximo episódio do Momento Chave Podcast, o seu podcast de Rolim de Moura, Cacoal, região toda a Zona da Mata e de Rondônia. Até o próximo episódio.